que tem a ver alimentação com a síndrome do pânico? E essa é a razão pela qual eu estou aqui conversando com vocês. A síndrome do pânico, a maioria das vezes, a maioria dos pacientes que eu já cuidei aqui, que tinham síndrome do pânico, tá? Que é uma situação em que você tem um transtorno muito grande, de uma ansiedade repentina, inexplicável, aguda, com muito medo e desespero, com sintomas físicos e emocionais aterrorizantes, em que a pessoa experimenta uma sensação de quase morte. A maior parte dessas pessoas, quando eu as fui analisar, quando a gente fez um exame que a gente chama de curva glicêmica insulínica, tá? Que é uma situação em que você administra para a pessoa açúcar, tá? Uma quantidade boa de açúcar, 70 gramas de açúcar, né? Isso é feito em laboratório. A pessoa toma esse alimento e aí o que acontece? O laboratório vai medindo a glicose no corpo dessa pessoa e ela tem que fazer uma curva, tá? Ao longo de 3 horas, e vai ser medido também a insulina dessa pessoa. A insulina é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Então, quando a gente vai analisar a curva insulínica desses pacientes que têm síndrome do pânico, a grande maior parte desses pacientes, eles apresentam, por volta das 2 últimas medições, uma queda da taxa de açúcar de sangue deles. O açúcar dessas pessoas desaba, tá? Se o normal dessa pessoa, do açúcar dela, é 80 milímetros de mercúrio, de glicose no sangue, essas pessoas, elas apresentam, no finalzinho da medição da curva, uma queda para 57, para 60. Ou seja, em torno de 20 a 30% daquilo que deveria ser o nível de glicose normal no sangue da pessoa, há uma queda. E essa queda, só existem 2 formas da pessoa conseguir corrigir essa queda do açúcar. Ou se alimentando, ou comendo, ou liberando os hormônios de estresse. Tanto a alimentação como a liberação dos hormônios de estresse são uma forma normal de se controlar essa glicose. Porém, no caso da síndrome do pânico, esse mecanismo funciona de uma maneira inadequada. Ele é muito intenso, ou ele é muito súbito. Isso faz com que haja uma confusão no funcionamento do nosso organismo, e aí a pessoa vai desenvolver a síndrome do pânico. Então, existe uma relação entre a síndrome do pânico e o funcionamento do nosso aparelho digestivo. Existe uma relação entre a síndrome do pânico e a queda da glicose no sangue. Mas essa queda da glicose do sangue, que acontece várias vezes ao dia, porque ela não acontece imediatamente ou sem nenhuma razão. Não é só porque a pessoa deixa de comer, tá? Na verdade, a queda do açúcar no sangue, ela acontece porque o indivíduo está comendo alimentos com alto teor de açúcar. É esse o ponto que eu queria chegar aqui. Então, o indivíduo que tem hipoglicemia, queda do açúcar no sangue, que vai desenvolver o pânico, ele na verdade está fazendo uma alimentação inadequada para ele. Ele está comendo alimentos que têm uma grande quantidade de açúcar. E ao ingerir esses alimentos com açúcar, 3 horas depois, ele vai ter uma queda do açúcar no sangue dele. Esse fenômeno a gente vê muito em pacientes bariátricos, tá? Esses pacientes bariátricos, eles ao ingerirem açúcar, tá? Quando eles ingerem o açúcar, eles vão experimentar 2, 3 horas depois uma coisa que é chamada de dumping, que na verdade é a hipoglicemia reacional. É uma coisa que causa um mal-estar muito grande.